Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Capítulo 12. Panelinhas universitárias. Grupos estudantis são os lobistas da universidade. Eles imprimem panfletos, eles promovem protestos, eles lamentam, eles gritam, eles lutam. Grupos como a Associação Estudantil Africana, a Associação de Orientação Gay e Lésbica, o Movimento Estudantil Chicano de Aztlán, a Associação Estudantil Muçulmana e seus canais de mídia como Nomo 10%, La Gente de Aztlán e Al-Talib, todos recebem verba da mensalidade estudantil para vomitar suas agendas radicais. Na UCLA, o levantamento de recursos também não é dividido proporcionalmente entre grupos. No sistema corrupto, o dinheiro é afunilado para o grupo que controla o governo estudantil. Por exemplo, em 2001 a 2002, o diretor de revisão orçamentária da USAC era Mohamed Mertaban, alguém que justifica ataques suicidas. Abre aspas. Não estamos na posição de condenar um ataque suicida porque nenhum de nós experimentou o que eles passaram sob 53 anos de opressão. Fecha aspas. Mertaban afirma: não surpreende que a Associação Estudantil Muçulmana MSA tenha recebido um total de 12.322.072 dólares voltados a programas, enquanto que a União Estudantil Judaica, JSU, não recebeu nada. O mais surpreendente é a base de alocação orçamentária para ambos os grupos. Até o ano letivo de 2003 a 2004, esta verba era para ser alocada com base unicamente no número de constituintes em cada grupo estudantil. Enquanto existem pelo menos o mesmo número de membros da JSU como do MSA, a MSA recebeu a grande quantia de 5.203 dólares, enquanto a JSU recebeu apenas 1.243 dólares. No geral, a JSU foi o grupo que perdeu mais na contagem financeira, devido ao fato de que, de todos os grupos estudantis, ela é a organização mais conservadora. A União Estudantil Africana recebeu 7.803 dólares, a Associação de Orientação Gay e Lésbica recebeu 2.608 dólares e o MECHA recebeu 7.636.075 dólares. A alocação não foi de maneira alguma representativa em proporção diante dos diferentes grupos na universidade. A tendência continuou em 2003 a 2004. Enquanto o padrão para o orçamento mudou da membresia para um sistema baseado em pontos por retenção de membros e alcance, a JSU continuou na desvantagem. No fim, a JSU foi forçada a arquivar um caso com o Comitê Judicial do Conselho de Associação de Alunos Não Graduados. O dinheiro continua fluindo para os grupos estudantis mais radicais e aqueles que pagam mensalidade não podem fazer nada para impedir isso. E o que esses grupos defendem é assustador. Grupos estudantis, entre aspas, africanos e Nomo. A União Estudantil Africana, ASU, é uma união nacional com escritórios na maioria das universidades. Esses escritórios não dependem um do outro para funcionar, mas o que têm em comum é o objetivo de separar os americanos negros de todos os outros americanos. O Estatuto da ASU da Universidade da Geórgia trata todos os americanos negros apenas como africanos e lista como um de seus objetivos, abre aspas, possibilitar alunos africanos e outros do mesmo povo a compartilharem a riqueza cultural do continente africano, fecha aspas. Ainda que muitos negros tenham vivido nos Estados Unidos da América por várias gerações, mas nunca visitado a África. O propósito da ASU do Texas é, abre aspas, criar uma consciência estudantil crítica de questões africanas, seu orgulho, unidade e desenvolvimento, fecha aspas.
De acordo com seu website, o objetivo da ASU, da Universidade de Syracuse, é, abre aspas, providenciar ao aluno africano um fórum para expressar sua cultura, fecha aspas. A ASU não é a única organização, abre aspas, africana nas universidades. Outra importante organização negra é a Associação Estudantil Africana, ASA. O propósito da ASA reflete perfeitamente o propósito da ASU, dividir o corpo discente. A suposição de que todos os alunos negros são, entre aspas, africanos é implícita no nome da Associação Estudantil Africana. Os membros da ASA são, abre aspas, um grupo dinâmico de alunos, a maioria de africanos, que empreendem várias atividades, incluindo conversas e eventos culturais, com o objetivo de promover a consciência da riqueza da cultura e do povo africano, fecha aspas. De acordo com a ASA da Universidade de Massachusetts. Mas quantos membros da ASA são, de fato, cidadãos africanos? Meu palpite é poucos. Nomo é a revista dos negros da UCLA. Aqui estão exemplos de citação da Nomo. Eis uma pérola do periódico sobre o 11 de setembro. Abre aspas. Cerca de 4.000 pessoas perderam suas vidas naquela manhã. Foi também quando a lenta tortura sobre o significado de justiça começou. Imediatamente após os ataques, assim como na repercussão do bombardeio de Oklahoma City, Osama Bin Laden, muçulmanos e pessoas de descendência do Oriente Médio se tornaram suspeitos, reticências. O procurador-geral Bundamole Ashcroft publicou uma ordem nacional para deter 5.000 homens de descendência do Oriente Médio a fim de serem entrevistados de forma forçada. Reticências. O governo americano faz muita sujeira em nome do povo americano e pergunta por que os Estados Unidos e seus interesses são alvejados pelos chamados grupos terroristas. Por mais ferrados que nós estejamos, por conta dos eventos de 11 de setembro, nós não podemos permitir ser cegados e alimentados com merda pelo nosso governo. O presidente Dubia e o procurador-geral Bundamole Ashcroft deram seus pulos ao deterem centenas de pessoas sem motivo, reticências. Dentre todas as raças, os negros não deveriam se calar sobre o assunto. Como negros, sabemos o que é ser suspeito no comércio e na moradia, e sabemos como é sempre se encaixar no perfil descrito quando somos enquadrados pela polícia. Nossas vozes devem ser ouvidas em apoio aos irmãos Sikh, a Irmandade do Oriente Médio e do Sul Asiático. De outra forma, nosso silêncio pode nos levar a um destino parecido com o dos 12 bilhões de pessoas que morreram nos campos de concentração nazistas. Fecha aspas. Askari Abdul Muntakim pesa com sua posição sobre a civilização americana. Abre aspas. Não estou supondo que a América seja civilizada, fecha aspas. Noludando Williams questiona se a América é uma nação terrorista, abre aspas. Os Estados Unidos da América são um regime secretamente ditatorial que faz de tudo para proteger os interesses das suas elites, reticências. Então, antes que nos apressemos por levantar uma bandeira americana, por nos alistar nas Forças Armadas Americanas ou insultar os habitantes do Oriente Médio e porque verdadeiramente queremos fazer a coisa certa, cabe perguntar o que é a coisa certa. Quem são os verdadeiros culpados do terrorismo global? Fecha aspas. Sobre o Zimbábue, abre aspas. Por que estão removendo os brancos da terra do Zimbábue? É claro, o motivo é óbvio. A terra foi violentamente roubada em 1890. Reticências. Os fazendeiros brancos, agora descendentes dos terroristas originais, têm afirmado que, desde que não roubaram a terra pessoalmente, eles deveriam ser compensados por suas propriedades antes de saírem. Reticências. Agora, antes de começarmos a nos parabenizar, é melhor examinarmos o quadro completo. Porque se isso se tornar tendência na África,
Deveria ser uma tendência que melhore a qualidade de vida para aqueles que sofrem hoje como resultado do colonialismo e do neocolonialismo, fecha aspas. Além de surrar, entre aspas, a América, grupos de estudantes negros se especializavam em chamar de, entre aspas, ofensivos os pontos de vistas políticos de oposição. Depois que o Delay, estudante da Universidade de Indiana, publicou um desenho anti-afirmativo de Dan Carino, da Universidade Estudantil de São José, a União Estudantil Negra ficou furiosa. A história apareceu nas manchetes nacionais. 100 pessoas se reuniram para discutir a, entre aspas, insensibilidade da charge. Abre aspas. Estamos aqui basicamente porque sentimos que o Delay, estudante, tem uma enorme falta de consideração pelo corpo discente e nos desrespeita constantemente, fecha aspas, lamentou o presidente da BSU, Gerald Mitchell. A líder em ação política da BSU, Caroline Randolph, afirmou que o Delay, estudante, foi, entre aspas, muito exclusivo e elitista. Apesar do fato de que 41% das primeiras páginas do IDS, durante o período em questão, tivessem pelo menos uma história sobre questões negras. Desenhos são, aparentemente, um assunto melindroso. O Delay Targum, da Universidade Rutgers, publicou uma tirinha intitulada, entre aspas, Ciclope Flamejante, de Gary Gretsch. A tirinha retratava um monte de pessoas brancas da, entre aspas, Caipirilândia. Esses, entre aspas, brancos insultam qualquer coisa que seja diferente deles. Falando sobre os negros, uma garota branca afirma que os negros estão, entre aspas, sempre reclamando e que está cansada de sempre conseguirem uma, entre aspas, boquinha grátis. Outra personagem branca na tirinha responde, entre aspas, na senzala. Obviamente, o objetivo da tirinha era atacar o gritante racismo branco. Como o professor Steve Adubato, da Rutgers, escreveu, abre aspas, uma pessoa responsável, branca ou negra, entenderia que Gretzky estava fazendo uma afirmação antirracista. Qualquer idiota entenderia que a frase na senzala era para zombar de qualquer um, particularmente de uma pessoa branca que jamais gostaria de trocar de lugar com um americano negro, fecha aspas. Mas a União Estudantil Negra de Rutgers reagiu à tirinha feito um animal ferido, abre aspas. Pode ser que Gretzky tenha tentado se afastar de noções racistas. Isso, no entanto, não nega nem justifica o uso de uma tirinha cômica para discutir uma questão sensível que afeta grande parte da comunidade de Rutgers. Fecha aspas. Reclamou Nadir Joshua, secretário da União Estudantil Negra, ASU. Aqueles que participaram de um encontro para protestar contra a tirinha cômica antirracista exigiram que o Delay Targum, abre aspas, procurasse maior representatividade da comunidade minoritária, visando prevenir ocorrências semelhantes, fecha aspas. Desse aos funcionários treinamento de engajamento e conscientização, abrisse as portas aos grupos minoritários nas propagandas dos editoriais, demitisse os editores que haviam permitido aquela tirinha e publicasse uma retratação formal de uma página completa no Targum. A hipersensibilidade de grupos estudantis negros beira o ridículo. A seguir, um caso clássico. Na Universidade da Califórnia, em Long Beach, a turma de design gráfico criou um panfleto para sua primeira mostra artística, intitulado, abre aspas, Nossa Primeira Pendurada, fecha aspas. O panfleto continha uma figura de um laço de corda. A ASU ficou irada, exigindo retratação formal a toda a comunidade negra do campus, visto que laços de corda remetem aos antigos linchamentos. Abre aspas. Nessa imagem, nós não vemos um mero laço, é ofensivo demais, fecha aspas, declarou a presidente da ASU, Leila Ford. A professora da classe de design gráfico, a mesma mulher que aprovou o panfleto, Tânia Kuminski, recusou-se a se retratar pela imagem.
Abre aspas. Lamentamos a forma como a imagem foi interpretada, mas não peço desculpas pelo trabalho, fecha aspas. Cummings afirmou. A propósito, Tanya Cummings é negra. Grupos homossexuais e a Tem Person. A Associação Gays e Lésbica, AGL, é outra organização nacional com bases locais pelo país. Na UCLA, a AGL se identifica como a, entre aspas, Aliança Queer. A Constituição da AGL da Universidade Auburn afirma que o propósito é, abre aspas, fornecer apoio para pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transgêneras, seus amigos e apoiadores, reticências, para educar a universidade e a comunidade sobre questões gays, lésbicas, bissexuais e transgêneras, reticências, para estabelecer na universidade e na comunidade um ambiente livre de preconceitos baseado em orientação sexual. Fecha aspas. Parece inofensivo na teoria. Na prática, a AGL e grupos como ela são bem mais perigosos. Eles procuram não apenas a tolerância, mas a aceitação. Se não aceita o homossexualismo, você é rotulado de, entre aspas, homofóbico. Um item na agenda do grupo gay é tirar as aulas de formação de oficiais militares da universidade, ROTC. Por causa da política militar, abre aspas, não pergunte, não fale, fecha aspas, para com a homossexualidade. A Universidade de Harvard proíbe o ROTC por causa do, abre aspas, não pergunte, não fale. Kevin Jennings, membro do diretório gay e lésbico de Harvard, diz que permitir o ROTC voltar à universidade seria um, entre aspas, grande erro. O ROTC é proibido por motivos parecidos em Wayne Brown, Stanford e Columbia. O evento mais gritante da AGL é a, abre aspas, Semana Nacional de Sair do Armário, fecha aspas, em que seus integrantes pedem ao corpo discente e docente que expressem seu, entre aspas, orgulho gay. Eles patrocinam propagandas em jornais estudantis listando pessoas gays na universidade, entopem o ambiente universitário com propaganda homossexual. Na UCLA, penduram um grande cartaz na Westwood Boulevard em honra à ocasião. E a retórica da panelinha gay na universidade, como expressa pelos periódicos que recebem apoio da universidade, como a Tem Person, é chocante. Os homossexuais se horrorizam com quem não é promíscuo, com quem não quer tornar a sexualidade o baluarte de sua própria identidade. Veja a agressividade propagada por essa investida homossexual. Da análise de uma música, abre aspas, hétero, gay, bissexual. Seja qual for sua orientação sexual, esse álbum fará você querer entrar nesse ritmo. E não estou falando de algo decente ou puritano. Falo do estilo sujo, obsceno, fecha aspas. Abre aspas. Todo cara gay tem a fantasia secreta de ser uma rainha das vadias, fecha aspas. Comparando de forma blasfema a criação do mundo com a criação do homossexualismo, abre aspas. No princípio, antes de Charlene Gilbert Jadot cunhasse o termo homossexualidade, a sexualidade era sem forma e vazia, e a escuridão cobria a face dos gêneros, enquanto o vento de Deus pairava por sobre a face do desejo. Então disse Deus: haja lésbicas, e houve lésbicas. Recomendando a relação sexual entre gays desconhecidos, abre aspas. Quando a salinha fica escura, seu parceiro pode ser qualquer um, fecha aspas. Abre aspas. Nosso compromisso na Tem Person é colocar o sexo de volta no homossexual, fecha aspas. Depois, a revista prosseguiu recomendando vários brinquedos sexuais. Sobre a crescente aceitação da homossexualidade. Abre aspas, meu coração fica aquecido quando vejo dois pais homens de mãos dadas com a filha passeando.
Sorriu para um velho casal de lésbicas sentado diante de mim no ônibus. Na minha opinião, o amor rege todas as coisas. É só questão de tempo antes de tudo ficar bem. Gays terão direitos iguais. Reticências. Acabamos nos contentando, mesmo que pouco, com a cidadania de segunda classe, porque algum dia pensamos as coisas vão melhorar. Bom, eu já estou cansado de esperar. Fecha aspas. Na Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, um grupo de alunos gays expôs várias de suas revistas, Queer Notice, na União Estudantil. O periódico continha a imagem pornográfica de um homem em pé, pelado por trás de outro homem pelado, acariciando seu órgão genital. Como constatou Mike Adams, professor na UCNW e colunista, abre aspas, pela expressão do rosto de um deles, presumo que o de trás estava também sodomizando o outro em sua frente, fecha aspas. A revista Queer Notice, assim como a Tempers, é patrocinada com verba da mensalidade dos alunos e faz parte da, abre aspas, missão em prol da diversidade, fecha aspas, afirmada pela UCNW. Agora, mesmo que não fosse, alguém acredita mesmo que se deixassem um folheto evangélico na União Estudantil, os alunos não enfrentariam algum tipo de sanção oficial? Na Universidade Estudantil do Michigan, o Q-News é um periódico homossexual do corpo discente. Aqui está uma amostra de uma coluna escrita por Jennifer Dunn, intitulada, entre aspas, Repensando o Amor Romântico. Meu anseio é ser destruída por tudo que sei. É esse desejo de morte a arma mais penetrante da supremacia masculina. Sou dependente dele porque um relacionamento romântico ou interação é o mais próximo que tenho do sentimento de nunca ter existido. Os homens é que criam a dor em mim, com violência e estupro, e então sou levada a eles para apagar toda essa angústia. Por fim, resumindo os sentimentos da comunidade estudantil gay, Dan escreve, abre aspas, convoco todos a não copiarem as tradições heterossexuais, nem a elas cederem, fecha aspas. Para o corpo estudantil militante dos homossexuais, desprezar a, abre aspas, tradição heterossexual, fecha aspas, parece ser a chave. Mecha e La Gente de Aztlán. Mecha, a organização universitária chicana, tem uma meta maior do que meramente unir os chicanos sob uma bandeira. Eles procuram retornar os estados da Califórnia, Novo México, Arizona, Nevada e Utah, que chamam de Aztlán, ao domínio mexicano. Ah, não. É sério isso? Eu mesmo sozinho não conseguiria pensar em tantas coisas ridículas ao mesmo tempo. Não acredita em mim? Veja o El Plan Espiritual de Aztlán, texto em que fundamentam sua filosofia. Abre aspas. O território Aztlán pertence àqueles que plantam as sementes, irrigam os campos e colhem o plantio, e não aos europeus, esses estrangeiros. Não reconhecemos as fronteiras caprichosas no continente marrom. Com nosso coração em nossas mãos e nossas mãos no solo, declaramos a independência de nossa nação mestiça. Somos um povo marrom com uma cultura marrom. Antes que o mundo fosse mundo, antes que existisse toda a América do Norte, antes de todos os nossos irmãos no continente marrom, nós somos uma nação, uma união de pueblos, povos livres. Nós somos Aztlán, fecha aspas. Mas espere aí, pois tem mais. Eles não querem meramente, entre aspas, liberdade à Califórnia, mas o querem por meios violentos. Abre aspas. Defenderemos as terras que, por direito, são nossas. Lutaremos por elas. A terra e a propriedade privada serão adquiridas pela comunidade para o conforto do povo. Os laços econômicos devem ser garantidos pelo nacionalismo e pelas unidades de defesa chicana. Fecha aspas.
Seus idealizadores convocam o uso de crianças na, entre aspas, resistência. Aquelas instituições que são engordadas por nossos irmãos para fornecer emprego e clientelismo político para os gringos servirão como atos de libertação para a causa. Para os mais novos não haverá mais atos de delinquência juvenil, mas atos revolucionários, fecha aspas. A retórica não para por aí. Como Michelle Malkin relatou, membros da mecha do sistema da UC publicaram constatações declarando que os oficiais da imigração federal são, entre aspas, porcos que, entre aspas, deveriam ser mortos cada um deles. De acordo com a Media Research Center, uma referência de 1998 por todo o estado pela mecha na Universidade Politécnica Estadual da Califórnia, abre aspas, deu as boas-vindas a mais de 1.000 alunos com um programa que dizia: Bem-vindos à Judeosidade Politécnica Estadual da Califórnia, fecha aspas, e uma referência a Nova York judia. A mecha tem muitos recursos em que apoiar sua retórica. Malkin escreve, abre aspas, a mecha opera uma máquina de doutrinação política e identitária em escolas e universidades públicas por todo o país. Uma estrutura que deixaria David Duke e o KKK loucos de inveja, fecha aspas. Os militantes da mecha reiteram seu anti-ocidentalismo e anti-americanismo no Lagente de Aztlán. Abre aspas, não uma só, mas todas as nações sob Deus e no que concerne à civilização nessa nossa terra natal, somos os povos indígenas, mas o Ocidente um visitante, fecha aspas. Abre aspas, o governo dos Estados Unidos tem transformado a matança de inocentes numa prática padrão para atingir metas políticas e econômicas. Precisamos entender que nosso apoio cego às ações militares americanas em outros países é, em essência, apoiar incontáveis mortes inocentes mundo afora. Cabe a nós entender que a mídia convencional conscientemente ignora motivos mais profundos para empreender esta guerra, dinheiro e petróleo. Fecha aspas. Abre aspas. Nossa comunidade sofre constantes ataques do governo americano, particularmente em tempos de guerra. Nossos irmãos e irmãs foram recrutados e colocados nas linhas de frente da batalha, voltando em sacos para cadáveres. Fecha aspas. Abre aspas. Durante a primavera de 1993, a Universidade de Chicanos em Los Aztlán foi recuperada pelos descendentes diretos do território. Não os esquilos. Mais uma vez, por um instante, a universidade, com histórico de ativismos políticos por pessoas de cor, tornou-se palco da ocupação chicana latina. 10.000 pessoas reclamaram para si a universidade pública, cena jamais vista na UCLA, fecha aspas. Associação Estudantil Muçulmana e Al-Talib. Talvez o grupo estudantil mais extremo seja a Associação Estudantil Muçulmana MSA. Eles têm financiado grupos terroristas por anos. De acordo com a agência de notícias Associated Press, em 22 de dezembro de 2001, abre aspas, organizações estudantis muçulmanas nas universidades têm abertamente arrecadado dinheiro para grupos cujos patrimônios foram congelados pelo governo americano por causa de supostas ligações terroristas. Altaf Hussain, presidente da MSA, disse que sua organização não planeja parar com o levantamento de dinheiro para financiar vários grupos, a menos que autoridades federais tomem medidas severas. Ele chamou as suspeitas sobre ligações terroristas em frenesi pós-ataque e disse que cabe ao governo rastrear o dinheiro, fecha aspas. É claro, a MSA imediatamente acobertou seu rastro, condenando a Associated Press por publicar a matéria.
Usando a velha declaração, entre aspas, está fora de contexto, Hossain reclamou, abre aspas, o artigo é mais um exemplo deste jornalismo irresponsável que contribui para uma atmosfera de animosidade contra o Islã e os muçulmanos americanos, fecha aspas. Com ódio sem fim, Hossain ainda chamou o artigo de anti-americano, abre aspas. A liderança mais elevada dos Estados Unidos da América convocou os americanos para não relacionarem seus companheiros muçulmanos americanos ao terrorismo. Infelizmente, alguns jornalistas não deram ouvido ao pedido, fecha aspas. O grupo também ataca os judeus com as velhas mentiras a respeito de libelos de sangue. Ao longo da história, regiões antissemitas têm acusado o povo judeu de usar o sangue de crianças gentias para o Matzah da Páscoa e outros rituais. Hoje, a MSA pendura cartazes relacionados aos libelos de sangue na Universidade Estadual de São Francisco. Os cartazes retratam o rótulo de uma lata de sopa com um bebê palestino, com a legenda, abre aspas, feito em Israel. Fecha aspas, impressa na parte de cima. Eles distribuem panfletos chamando os grupos terroristas de organizações de caridade. Eles descrevem o grupo terrorista Hezbollah como um exército da salvação do Oriente Médio, abre aspas, embora o objeto primário deles seja o mesmo de resistir contra a expansão israelense sobre o sul do Líbano, o Hezbollah executa uma ampla variedade de programas de bem-estar social. O grupo constrói hospitais, instituições de ensino superior, instituições de pesquisa, orfanatos e centros para deficientes físicos. Provê assistência financeira para casais de jovens. Ajuda humanitária deles está disponível para populações locais inteiras, a parte da denominação religiosa ou até mesmo da religião, fecha aspas. Uma rápida visita ao site oficial da MSA revela apenas quão fanático o grupo é. No aniversário de um ano do 11 de setembro, a MSA fez uma declaração em nota, aproveitando sob o disfarce de simpatia para destruir a política externa americana em Israel, no Afeganistão e no Iraque. Abre aspas. Americanos muçulmanos condenam de forma inequívoca a matança insensível de civis aqui na América. No Afeganistão, na Palestina ocupada, na Caxemira, ocupada por indianos, na Chechênia, no Iraque e em outras partes do mundo, fecha aspas, dizia a nota à imprensa. Prosseguindo, partiram então para condenar, abre aspas, a erosão dos direitos civis perpétuos pelo governo Bush, isto é, o Departamento de Justiça liderado por John Ashcroft, desde os ataques de 11 de setembro, fecha aspas, e a, abre aspas, guerra unilateral e injustificada contra o Iraque proposta pelo governo Bush, fecha aspas. E, para desviar a atenção do terrorismo muçulmano global, a MSA também sugeriu que os cidadãos, abre aspas, mantenham o apoio a uma mudança no foco do governo Bush para assuntos domésticos, tais como a queda no superávit, a reforma na educação e no sistema de saúde e a guerra contra a pobreza e a falta de moradia, fecha aspas. Mas eis a parte mais assustadora. Há mais de 500 organizações muçulmanas nas universidades dos Estados Unidos e no Canadá, com um eleitorado de mais de 100 mil jovens. Al-Talib, o periódico de notícias muçulmano da UCLA, é bem menos desonesto do que a MSA Nacional. O Al-Talib abertamente apoia o terrorismo e odeia a América. Mustafa Mahboubi, presidente da revista, recusou-se a cessar com a publicidade a favor de organizações que financiavam o terrorismo. Abre aspas. Se as organizações listadas ainda pudessem publicar anúncios, a revista consideraria reimprimir sua publicidade até que os grupos fossem provados culpados, fecha aspas. Ele disse, um mês depois, que as organizações listadas foram declaradas ilegais. Eis aí uma clara transgressão da lei federal antiterrorismo, culpável de deportação.
Até agora, o governo americano não tocou um dedo sequer nos alunos. A menos que você pense que Mahbub é um extremista solitário, aqui estão alguns fragmentos do Al-Talib. Abre aspas. Cabe a nós examinar as motivações do Ocidente, a fim de entender melhor o porquê de ele querer controlar a população do mundo subdesenvolvido. Fecha aspas. Abre aspas. Raça e racismo estão profundamente enraizados nas próprias bases da sociedade americana e na psique americana coletiva. O atual cenário de distribuição desigual de recursos educacionais, empregos e contratos baseados na cor e na raça baseia-se na longa história do racismo institucionalizado pelo país. Pessoas de cor nunca receberão tratamento especial ou privilegiado na América. Na verdade, o tratamento que há tempos tem recebido das mãos da América é um dos piores da história humana. Fecha aspas. Abre aspas. Em uma peça intitulada, entre aspas, UCLA sob ocupação, abre aspas, como não percebemos tais injustiças? Como podem as 300 resoluções da ONU contra Israel não receberem a devida atenção? Como podem os abusos dos direitos humanos relatados pelo Departamento de Estado, pelo Middle East Watch e outras agências serem ignorados? A isso damos o nome de lobby israelense, e suas mãos têm sufocado a UCLA. Nós também estamos vivendo em um território ocupado por Israel. Fecha aspas. Abre aspas. A revista mostra duas figuras e pergunta, abre aspas, qual desses dois ativistas muçulmanos será o editor da Al-Talib no próximo ano? Fecha aspas. Uma mostrava Mustafa Mahbub e a outra Osama Bin Laden. Abre aspas, abandone esse jeito terrorista de pensar, porque ele não corresponde às coisas como de fato são. Contemplemos ou não esta verdade, Alá é o rei dos instantes. Não importa se Israel é financiado ricamente, se a Sérvia é militarmente superior ou se o imperialismo americano é poderoso demais. Alá pode mudar o estado das coisas em um instante. Fecha aspas. Abre aspas. Estou pressupondo que a narrativa tradicional do Holocausto é verdadeira, embora, obviamente, existam evidências documentadas, convincentes e que indicam que os números, relatos e narrativas ou são exagerados ou, em alguns casos, totalmente imaginários. Basta dizer que os proponentes de um relato menos sangrento da história do Holocausto não mais são racistas desconhecidos falando coisas sem sentido, mas, agora, também o número de historiadores de peso, desde então relegados ao ostracismo nas universidades e círculos intelectuais que uma vez os tiveram em alta estima. Fecha aspas. Abre aspas. A América raramente experimentou morte e destruição em seu próprio solo. Enquanto o mundo lamenta a perda diária de inúmeras vidas inocentes, se são palestinos que estão lutando ou iraquianos famintos ou colombianos explorados, os Estados Unidos construíram uma redoma à prova de lágrimas e de sofrimento. Cada pedaço de tijolo frio simbolizando um objetivo da política externa americana. Com a chegada da morte neste país, os Estados Unidos entraram no Afeganistão para mais uma vez roubar do mundo vidas inocentes. Fecha aspas. Abre aspas. Contudo, poucos têm perguntado, para começo de conversa, por que o Islã é acusado por crimes cometidos por muçulmanos? Alguém pensou em processar o cristianismo quando um navio de nome Jesus Cristo, cheio de escravos muçulmanos da África Ocidental, cruzava o oceano? Por que o judaísmo não é chamado a depor pelo Estado de terrorismo de Israel? Fecha aspas. Abre aspas. Israel e os Estados Unidos foram considerados parceiros no crime, uma vez que milhões de palestinos nativos foram forçados a fugir sob ameaça de morte. E os milhares daqueles que ficaram para trás foram massacrados em massa por criminosos de guerra, como o atual primeiro-ministro Ariel Sharon, que continua a decorar seu currículo com o sangue das crianças palestinas. Logo, seria de espantar a existência de um sentimento anti-americano na região do Oriente Médio? Fecha aspas.
Abre aspas. Enquanto o mundo corria para julgar, culpando a todos, desde os palestinos que festejavam a Saddam Hussein e chegando mesmo a Osama Bin Laden, os muçulmanos se voltaram ao prospecto envolvendo o Mossad de Israel, ou a CIA, ou mesmo a Índia como responsáveis pelos ataques que ocorreram no 11 de setembro contra o World Trade Center e o Pentágono. Conspiração ou não, a situação por si só é nebulosa e suspeita. Fecha aspas. Abre aspas. Por causa das cicatrizes do 11 de setembro, os holofotes recaíram diretamente sobre a comunidade muçulmana nos Estados Unidos. Agora somos vistos como os comunistas durante a era McCarthy. Somos, sem sombra de dúvidas, as vítimas de uma interminável caça às bruxas. Fecha aspas. Abre aspas. O terrorismo patrocinado pelos estados tem sido a política sistemática de Israel, escolhida para subjugar milhões de palestinos nos territórios ocupados. Fecha aspas. Abre aspas. A verdade é a seguinte: nosso mundo ocidental não é o melhor modelo de liberdade e igualdade, infiel àquele paradigma que aprendemos a cantar no nosso hino nacional. Fecha aspas. Separados, mas iguais. Todos esses grupos são contrários à segregação e ao tratamento desigual. Em seguida, eles mesmos projetam suas próprias cerimônias de graduação. Na Universidade Estadual de São Francisco, há anos os chicanos e negros graduam-se separadamente. A graduação chicana é organizada pela Mecha. A Universidade do Texas organiza cerimônias de graduação para os índios americanos, negros e alunos latinos. A UC Santa Cruz tem uma formatura para alunos gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. A Universidade Estadual do Michigan organiza sua cerimônia de graduação separada no caso de alunos negros. A Universidade do Michigan organiza cerimônias separadas para negros, latinos, índios americanos e alunos judeus, cada cerimônia com os, entre aspas, costumes do determinado grupo. Abre aspas. Se os alunos poloneses pedissem para fazer algo que celebrasse sua própria cultura, ou os alunos húngaros, faríamos o mesmo no caso deles, fecha aspas, afirmou John Matlock, vice-reitor acadêmico da Universidade de Michigan. Abre aspas. Esse é o reflexo do nosso campus multicultural. Considero tudo isso muito saudável, fecha aspas. A UCLA é o centro das cerimônias segregadas. A universidade forma separadamente os alunos homossexuais, numa festa chamada, entre aspas, graduação transparente. Nessa formatura, os alunos usam um pendão de arco-íris. Há sempre a cerimônia de graduação voltada aos latinos, aos negros, aos filipinos, aos asiáticos provenientes das ilhas no Pacífico, aos iranianos e aos índios americanos. Os únicos que não têm sua própria graduação são os homens brancos, mas em breve eles ganharão essa regalia, claro, pelo processo de eliminação. Um caldeirão de culturas. Não era para ser assim. Grupos estudantis servem para acolher pessoas de diferentes contextos e lhes dar o espaço para compartilhar perspectivas semelhantes sobre questões atuais. Os grupos existem para auxiliar os alunos e dar-lhes voz de opinião à parte da militância. Cabe ao aluno voltar da universidade como um jovem americano e não como integrante de uma minoria étnica anti-americanista. Contudo, a realidade é outra. Os grupos estudantis são facções radicais que lutam entre si por dinheiro e por novos adeptos entre os alunos moderados da universidade. Eles lançam mão da retórica radical, da luta por objetivos radicais e, finalmente, polarizam os alunos. Tornam-se tabu para os membros da ASU falar com membros da JSU. Não há diálogo entre membros ativos da Mecha e terceiros, a menos que estejam trabalhando juntos para formarem uma coalizão radical ainda maior.
A universidade é lugar para mentes abertas e livre diálogo? Não mais, desde que os grupos estudantis deram fim à liberdade. E se você gostou desse audiobook, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Gratidão a todos.